Bom, eu vi o canal, vi por um acaso e vi histórias de algumas pessoas, o que não diferencia muito, né? As nossas histórias sempre tem muito em comum, muito igual. Eu tentei fazer um vídeo, mas realmente para mim ainda é difícil falar sobre, me dói ainda muito, ainda carrego ainda sequelas de como foi traumático, como foi duro, como foi cruel. Mas é bom a gente trocar informação e saber que a gente não está sozinho e que a gente pode levantar a cabeça e reerguer novamente por sermos vítimas de uma organização a qual não se preocupa nem um pouco em como vai ficar a saúde mental, física de uma pessoa com as decisões que eles tomam, porque eles que decidem se você pode ou não ficar. No meu caso foi assim, alguns casos não, mas para mim custou e está custando um preço muito caro. Então vamos compartilhar e eu vou fazer um áudio para poder dividir com vocês um pouco da minha história. É isso. Levantar a cabeça e não ser fazer novamente. É isso aí. Bom, eu vi o canal por um acaso e gostei do conteúdo, porque me identifiquei com várias pessoas que passaram por coisas semelhantes, algumas não, mas acaba sendo quase tudo a mesma coisa, né? Eu moro numa cidade do interior de Minas Gerais, onde a minha família toda é testemunha de Jeová, o meu pai é ancião, meu cunhado, os meus primos, família toda, tios, tias. E só que a minha história começa, eu fui criada num berço, né, do Salão do Reino, e sempre fiz tudo da maneira que era devida. Pregava de casa em casa, tinha lá o privilégio que era fazer discursos, aqueles privilégios que vão dando, né? E acontece que a minha história, quando eu estava mais ou menos com uns 10 anos, meus pais se separaram, aí meu pai foi para a justiça para ganhar a causa da guarda minha e da minha irmã, e ele conseguiu isso, o que fez com que... E ele também conseguiu com o juiz de maneira que minha mãe não tivesse mais nenhum contato com a gente. Então nós perdemos o contato com a mãe e passaram assim uns 5 anos, mais ou menos, ou 6, após eles terem separado. Eu desde muito nova, eu já meio que contestava, eu era muito cheia de curiosidade, eu questionava. E eu sempre perguntava pro meu primo, que é ancião, que é um dos mais, assim, como posso dizer, eles são bem rigorosos. Minha família é considerada uma das mais rigorosas do interior de Minas Gerais. E eu perguntava muito para esse primo meu ancião. Toda a curiosidade que eu tinha, eu tentava questionar com ele. Isso eu tinha uns 12 anos. Até que um dia ele disse pro meu pai, essa menina vai dar trabalho. Só porque eu tinha algumas curiosidades. E isso... Eu fui criada num lar com tios e tias e primos, e nós éramos escadinha. Eu, minha irmã e minhas 2 primas. E elas batizaram e eu ainda não. E eles foi que me pressionaram a batizar. Eu batizei sem nenhum pingo de vontade de concretizar o batismo. Porque tinha muita coisa na minha cabeça que mesmo com pouca idade não estava assim concreto nem resolvido. Então, batizei mesmo assim. Quando eu estava com 16 para 17 anos, até aquela coisa toda, né? Colégio, você não pode ter amizade na vizinhança, nem no colégio. E eu me sentia vivendo dentro de uma bolha, sabe? Que era só com eles. E isso, se a gente for olhar, agora que eu tô por fora, a gente vê com outros olhos. Que é proposital, você tem que viver ali dentro, só ali dentro. Você não pode ter informações de terceiros, você não pode trocar ideia com outras pessoas sobre o assunto. Então, foi quando eu estava com 17 anos, eles realmente eles me desassociaram, né? E eu não queria sair.
eu não queria sair, mas eu já estava querendo seguir um caminho diferente, ao qual eu acreditava ser certo, porque a minha forma de ver Deus e as pessoas são de fato diferentes da deles. Pouco antes de eu ser desassociada, uma prima irmã bem próxima minha, ela teve um problema também de adolescente e acabou que ela, por pressão, ela tentou suicídio, com remédio, foi para o hospital e eles não esperaram ela nem voltar para casa para poder conversar com ela e poder desassociá-la. Isso foi a primeira vez que eu vi muito próximo de mim alguém sentir aquilo. E a gente continuava no mesmo colégio e eu conversava com ela escondido, porque ela ficava pelos cantos, triste, estava mal. E no meu coração eu sentia que eu não podia deixar ela de lado. Até que eles descobriram e ali que já começou a me chamar, fazer reunião e falar que se eu continuasse que eu sabia que aquilo era errado, que infelizmente se eu continuasse eu ia acontecer a mesma coisa comigo. E foi assim que foi acontecendo. Eu me afastei dela, porque foi tanta pressão que eu tive que me afastar dela mesmo não querendo. Aí, logo após, como eu estava dizendo, quando eu estava com 16 para 17 anos, foi quando eles realmente me desassociaram e foi a coisa mais horrível que eu já passei na minha vida. Já passei muita coisa ruim. A separação dos meus pais não foi nada bom. Mas sair de lá foi algo realmente que me causou muitos danos, sabe? Tipo, na reunião que eles me convocaram, eu fui. Me fizeram muitas perguntas que não tinha nada a ver com o que eu vivia, era totalmente invasivo, umas perguntas constrangedoras, mas eu respondi todas elas com toda a minha verdade. Eu não faltei com a verdade com eles em nada. Porque realmente eu não queria sair, eu achei que realmente eu ia poder ficar. Mas como lá você não escolhe ficar, né? Não é você que decide se você vai ficar ou não, são eles que decidem. Já é um princípio que eu não concordo, nunca concordei. E assim que terminou essa reunião, eu estava na porta para sair, no portão do Salão do Reino. Foi quando um ancião já estava lá de fora. Assim que terminou a reunião, eles chegaram para mim e falaram: a partir de hoje você não é mais testemunho de Jeová e, por favor, respeite se você passar perto de algum irmão e respeita eles no sentido de não cumprimentá-los e entender que eles não mais vão falar com você. Tá, eu já sabia disso de cor. Eu acho que eu não tinha nem absorvido nada do que estava acontecendo. E quando eu estava no portão, saindo do salão, tinha um ancião sozinho lá, me parou e falou assim: deixa eu te falar só uma coisa. Aí eu olhei para ele e ele disse para mim: eu tenho pena de você. Eu tenho pena de como vai ser a sua vida. Ele falou só isso. E eu vim em silêncio, fui em silêncio para casa. Eu não tinha chão, sabe? Que me deparei sozinha num mundo onde que eu tinha acabado de sair de uma bolha, onde que eu só tinha amigos, entre aspas, né, lá dentro, minha família toda lá dentro, e eu me vi sem ninguém. Morávamos eu, meu pai e minha irmã, e logo em seguida meu pai casou novamente, minha irmã também, e eu tive sérios problemas. Eu dei síndrome do pânico, eu cheguei a pesar 42 quilos, eu fiquei muito mal mesmo, assim, porque eu não soube administrar nem lidar com a situação. Porque essa minha prima, que eu disse anteriormente, ela teve o apoio, a mãe dela mesmo sendo testemunha de Jeová, ela teve o apoio dela, sabe? Porque é sabido que pai e mãe, desde que a consciência deles permita, eles podem ter contato com o filho e filha. Mas o meu pai não optou por essa opção. Por algumas vezes, eu morando sozinha, eu em crise, meus vizinhos, eu passava mal, meus vizinhos iam lá chamar ele para poder me levar para o hospital.
Eu perdi as contas de quantas vezes ele mandou recado. Não, eu não vou. Até um belo dia, que realmente eu estava num dia que eu estava bem mal mesmo, ele mandou o recado pelo meu vizinho e falou: olha, por favor, não venham mais na minha porta se for por esse motivo. Esse motivo era eu. Então isso mexeu muito com a minha cabeça. E graças à terapia eu comecei um tratamento com um psicólogo da cidade, que por sinal estava realmente disposto a me ajudar. Ele está. E ele me ajudou nesse tempo que eu estou com ele. Ele me ajudou muito, me ajudou a enxergar a minha mãe de uma forma diferente, porque lá dentro eles faziam eu ver minha mãe de uma forma horrível. Horrível. Eu já não tinha contato com ela. Eles destruíram a imagem dela na minha cabeça. E eu tinha meu pai como um super-herói, como o melhor homem da terra, o melhor pai. E para eu desfazer isso na minha cabeça, somente com a terapia mesmo. E aos poucos eu estou galgando para poder chegar a melhorar realmente, de fato, porque é uma questão de aceitar e respeitar a crença deles. É o mínimo que eu aprendi que eu posso fazer, é aceitar para que não me faça mais mal quanto fazia lá no começo, que foram uns bons anos que eu fiquei muito mal. E há uns 4 meses atrás eu decidi voltar. Queria voltar para o Salão do Reino, não pelas crenças. Eu quis voltar para poder estar perto deles, porque eu sentia falta deles. Porque eu imaginava que se eu voltasse, tudo voltava a ser como antes. Comecei a frequentar as reuniões, conversei com meu primo, ele falou: frequente as reuniões. Quando você achar que estiver pronto, você faz uma carta que a gente readmite você novamente. E eu frequentando as reuniões, eu percebi, e na nossa congregação, ela é dividida em 2 grupos de dias diferentes. Eu percebi que eu não via meu pai nas reuniões. Aí eu achei aquilo estranho. Aí eu descobri que meu primo não quis colocar a gente no mesmo dia. O motivo eu nunca perguntei por quê, mas eu imagino. Aí eu resolvi mandar um bilhete pro meu pai, dizendo que eu queria muito poder falar com ele na condição de ancião, né? Porque eu queria só falar para ele: pai, eu tô voltando. E eu imaginei que ele fosse ficar feliz. E não foi isso que aconteceu. Eu pedi para uma pessoa levar, um vizinho, foi levar para ele o bilhete. E ao levar o bilhete, a esposa dele atendeu a porta. E ao ele saber do que se tratava, ele disse que não estava. Aí eu decidi não continuar aí nas reuniões. Eu fiquei muito decepcionada. Aí depois esse meu primo ancião me perguntou por que eu parei, porque eu não ia continuar. Aí eu disse pra ele, falei que eu tava voltando inteira, realmente eu ia voltar para fazer as coisas do jeito certo, embora eu não acreditasse em muita coisa, mas eu nem ia dizer isso pra ele. Eu ia voltar fazendo as coisas do jeito que tinha que ser. E disse pra ele que eu fiquei muito chateada com o que aconteceu sobre meu pai ter mentido. Não por ele ser meu pai, por ele ser um ancião, um pastor de ovelhas, e ele ter mentido. Porque para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Não existe mentirinha ou mentirona. Para Deus existe pecado e mentira. Então, não é isso que eles pregam? Então, ele não podia nem ter feito isso. Então, para mim foi uma decepção, porque aí ele alegou para mim que eu tenho que voltar para Jeová e tenho que entender que humanos falham. Mas eu já não estava querendo voltar pelas crenças. E de repente eu descubro que nem voltando o meu pai consegue refazer de novo, sabe? Então, hoje eu já estou melhor, mas eu fiquei muito, muito mal com tudo que aconteceu. Fiquei muito doente mesmo. E ele nunca se preocupou em saber como eu estava, nenhum parente também nunca se interessou. Mas eu tenho a sorte de ter poucas e boas pessoas ao meu redor. Eu tenho meu terapeuta, que é uma pessoa fantástica, que eu nunca vi uma pessoa se interessar tanto e querer ajudar alguém tanto quanto ele fez e faz por mim. Tenho os meus vizinhos também, porque alguns deles
que foram achar meu pai, acabaram que eu nunca precisei de falar nada sobre o meu pai para eles. No fundo, eles sabiam que o motivo era a religião. E eles nunca concordaram, porque a minha ideia não era falar mal da religião. Até porque tem certas coisas que não precisam de falar. A própria atitude dele denunciava a ação que ele estava tendo. Então, eu tenho o respeito de todas as pessoas ao meu redor e eu pude me reconstruir de novo. Fazer novos, poucos e bons amigos. Tenho um casal de vizinhos que eu considero eles como se fossem meus pais. Já são idosos, mas eu considero como se fossem meus pais. E eu tenho certeza, eles já falaram que têm o mesmo sentimento por mim. E isso, me sinto muito agraciada de ter acontecido isso na minha vida. De ter podido me erguer, levantar a cabeça e seguir em frente. Porque só quem passa sabe o quanto que é cruel. Porque eles fazem isso, para falar num português bem claro, quando eles te dão essa penalidade, eles estão te julgando, condenando em vida, eles dizem que é para você se arrepender e voltar. Eu não entendo dessa forma. Não entendo dessa forma. O meu coração e o Deus que eu tenho na minha mente, no meu coração, não é dessa forma, sabe? Deus é bondade, não é rico em bondade, benignidade e amor. O do meu coração é. O deles eu já não acredito faz há muitos anos. Então não tem como mudar a mente deles. Eles são rigorosos demais e eles não se informam. Tentar questionar com eles é perda de tempo. E é isso. A única coisa que eu carrego é isso. Que vale para mim, vale para todo mundo que já passou por isso. Ou que ainda está lá e tem dúvida. Que vale a pena parar, pensar, refletir. Porque nós temos o direito de questionar, nós temos o direito de acreditar, de aceitar certas coisas ou não. Muitas coisas lá dentro eu acho bonita, mas tem muita coisa que eu acho errada. Se eu for enumerar elas aqui, eu vou ficar um tempão falando. E a mais grave delas, que eu acho, é essa questão deles julgarem e nos condenarem aqui na Terra. Porque, no meu ver, eles não têm poder para isso. Eles estão brincando de ser Deus. E eu acho que eles não têm noção do quanto isso afeta a cabeça, a mente, o psicológico de uma pessoa. Então, é isso. O que eu tenho no coração e diria para qualquer pessoa é a palavra fundamental da Bíblia, amor. Se nós nos amarmos uns aos outros, eu tenho certeza que esse é o caminho certo. Isso aí. Eu nunca te vi, nunca ouvi tua voz, não criamos laços pra existir nós. Tão pouco eu bati na sua porta com uma torta de maçã, como nos filmes. Tão pouco te encontrei no elevador, puxei assunto, fiquei seu amigo, a ponto de te confessar que o mundo bate na gente e parece sem solução. E nessa hora é só fazer com injeção, é só fechar os olhos e esperar passar. É mesmo uma pena que eu nunca te vi, nunca ouvi tua voz, não criamos laços pra existir nós. Tão pouco eu bati na sua porta com uma torta de maçã, como nos filmes. Tão pouco te encontrei no elevador,
amigo, a ponto de te confessar que o mundo bate na gente, parece sem solução. E nessa hora é só fazer com injeção, é só fechar os olhos, esperar, esperar passar. É mesmo uma pena que eu nunca te vi, nunca ouvi tua voz, não criamos laços pra existir nós. Tão pouco eu bati na sua porta com uma torta de maçã, como nos filmes, como nos filmes, como nos filmes.